Bom dia, amigo, amiga, Rádio 20 e telespectadores. Você que nos acompanha pela TVC, pela Rádio Cultura FM, nosso bom dia. É a Diocese em Ação que chega até você. Queremos, nessa manhã, estar contigo, refletindo sobre as leituras do próximo final de semana. Nesse final de semana, a Igreja celebra Maria Assunta ao Céu. Também com o título de Nossa Senhora da Glória. Maria que abre caminho, aquela que já está junto do Pai. E é essa mãe e senhora, irmã, que nós confiamos a nossa vida, a nossa família. Ela que já está junto do Pai e por nós intercede. Assim, amigo, amiga, eu convido você que rezemos nessa manhã, pedindo as luzes do Espírito Santo sobre nós, sobre o nosso entendimento, sobre a nossa vivência desse dia. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, a fim de que possamos nós viver na alegria do amor que o Pai derrama sobre nós a cada manhã, a cada dia, a cada anoitecer. Vinde, Espírito Santo, fazei-nos compreender qual a vontade do Pai e dai-nos sempre a disposição em tudo amá-lo e servi-lo em cada irmão e em cada irmã. Maria, aquela que esteve cheia da graça do Espírito Santo, possa interceder, nos acompanhar a cada dia com o seu manto sagrado. Aquele que é Deus conosco, possa nos dar sempre o dom da sua presença. Esse Deus que é Pai, e é Filho, e é Espírito Santo. Amém. Portanto, amigo, amiga, os textos desse final de semana que a Igreja nos propõe para a nossa reflexão. Nós sempre na liturgia, então, ao nos preparar para a missa, tomamos o texto do Evangelho. É o Evangelho que vai iluminar toda os outros textos, que vai iluminar todo o mistério que nós celebramos em cada Eucaristia. E o Evangelho desse final de semana, então, é Lucas, o capítulo 1, dos versículos 39 ao 55. Ouçamos com atenção o que Jesus nos diz nesse texto. Naquele dia, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. O seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o temem. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa.
palavra da salvação. Querido, querida, eis aí então esse belo texto, Lucas, apresentando o encontro dessas duas mulheres, Maria e Isabel. Essas duas mulheres que são, na realidade, símbolo do Antigo Testamento. Isabel, grávida de João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento. Maria, aquela que traz a novidade do Novo Testamento. Está ela grávida pela ação do Espírito Santo, do próprio Deus encarnado no seu Filho Jesus, aquele que vem para cumprir toda a promessa feita a Israel no Antigo Testamento. Assim, queridos e queridas, a gente poderia dizer que Maria é essa flor que tem a seiva da raiz Isabel. É essa flor que desabrocha no Novo Testamento e que canta de alegria, de exultação, canta tomando as palavras da raiz do Antigo Testamento. Esse encontro de Maria com Isabel nos faz ver que Deus, que prometera ao seu povo no Antigo Testamento, é fiel à sua promessa. Ele é capaz de realizar a sua promessa e ali está Maria, grávida, Maria então, que de fato dá a nós o grande presente, o Deus feito homem para fazer o homem participando da sua divindade. Olhemos a Maria que parte então de Nazaré para a região montanhosa que está próximo a Jerusalém. Ainda hoje a gente tem o local onde era a casa de Isabel. Dista uns 150 quilômetros. Lucas não se detém como é que Maria veio, se a pé, se em um jumento, como foi que ela chegou. Mas diz que Maria partiu apressadamente. Essa partida que nós encontramos na Bíblia em tantas pessoas. O Abraão que parte, o povo de Israel escravo no Egito que parte rumo à terra prometida. E assim, em tantos outros momentos, nós vamos encontrar esse movimento, sempre essa saída, essa partida. E é isso, querido e querida, que também é a vida cristã. A vida cristã, ela não é outra coisa senão esse movimento. Sair de nós mesmos, ir em busca da terra prometida. Essa terra onde corre leite e mel. A terra que é a nossa pátria celeste. E ainda, queridos e queridas, a Maria que tem a sua partida, então, para ir até a casa de Isabel. Vai não para tomar um cafezinho, vai não para comer aquele bolinho de chuva com a prima. Certamente teve isso também. Mas a intencionalidade de Maria ir para servir a prima idosa e com essa gravidez. Maria quer se alegrar com Isabel, quer compartilhar com ela também da sua alegria de trazer no seu ventre o filho esperado, o Messias esperado. A saudação que Maria recebe, então, de Isabel, mas também faz a Isabel essa saudação, esse encontro dessas duas mulheres, esse se dar. Qual foi a saudação? Lucas também não informa, mas certamente era aquela saudação que os judeus costumam fazer ainda hoje, o shalom, a paz,
a plenitude dos bens, aquele desejo do que há de melhor para a outra pessoa. Essa saudação, então, que faz com que João Batista salta de alegria no ventre de Isabel. Essa saudação que faz com que mães e filhos estejam repletos do Espírito Santo. Essa presença do Espírito Santo, esse Espírito Santo que enche o coração, é uma marca registrada do evangelista Lucas. Assim que ele narrou o anúncio que o anjo fez a Zacarias. O Zacarias, no anúncio do anjo, ficou cheio do Espírito Santo. E assim também que Lucas trata a apresentação de Jesus no templo, onde Simeão e Ana, os profetas, eles se enchem do Espírito Santo. Agora é Maria, é Isabel, é João Batista, é Jesus, que estão cheios do Espírito Santo. E também, logo mais no capítulo 4, Lucas vai dizer que Jesus está na sinagoga, toma o livro da palavra, lê, dizendo: o Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu, me consagrou, me enviou. E aí conhecemos bem o texto. Pois bem, queridos e queridas, esse dispor da parte humana para servir a Deus, como Maria, esse dispor da parte humana para essa certa sintonia com Deus, de fato, ele é corroborado por Deus com a ação do seu Espírito. Esse Espírito Santo, portanto, que move os corações, que faz com que entendamos bem a mensagem de Deus, que compreendamos bem o Deus que se revela, que se mostra a cada um de nós. Isso se deu com Maria, se deu com Isabel, se dá também com cada um de nós. E certamente você já fez essa experiência. Naquele momento em que você, de fato, se entregou a Deus. Naquele momento que você colocou a sua vida nas mãos de Deus. Certamente conseguiu entender, sentir a ação do Espírito de Deus te conduzindo, te movendo, abrindo o seu entendimento. Pois bem, nesse encontro, então, nessa ação do Espírito Santo, Maria solta o grito, solta o verbo, Maria canta esse seu Magnificat, essa sua exultação. Maria toma do Antigo Testamento, do cântico de Ana em Samuel, toma as palavras do salmista para compor esse cântico belíssimo, aonde sintetiza toda a ação de Deus em favor do seu povo. Ela começa dizendo: a minha alma engrandece o Senhor, porque Ele olhou para a humildade da sua serva. Veja aqui dois pontos interessantes e que parecem contraditórios. De um lado, exaltação, de outro lado, humildade. Isso só é possível, ao mesmo tempo, o sentimento de exaltação ou mesmo a exaltação e, de outro lado, a humildade. Isso é possível quando nos colocamos em Deus, quando tudo está nas mãos de Deus. Portanto, eu não tenho do que me preocupar, mas tenho, sim, a confiança de que se está na mão do Pai, se Deus é por nós, nada será contra. Isso então, irmão e irmã, é o que Maria nos ensina. E vai reconhecer que esse Deus é o Deus que vem para restaurar a vida, e restaura a vida na sua totalidade. Ele que perdoa, redime
o povo de Israel, mas é aquele que também coloca a justiça em primeiro lugar. É aquele que tira o poderoso, aquele que explora, aquele que prejudica o seu irmão, tira ele do seu trono, mas eleva os humildes. Essa confiança, queridos e queridas, que nós somos chamados a depositar em Deus, que tem um compromisso com a nossa vida prática. Que compromisso é esse? Aquele de nós também fazermos justiça. Aquele de não permitir que um explore o outro, que um fique com toda a riqueza, enquanto os outros ficam famintos, ficam na miséria. Deus não nos criou para isso. O Cântico de Maria, olhando essa ação de Deus em toda a história, nos faz dar conta disso. Portanto, querido e querida, que o Evangelho de hoje, com o Cântico de Maria, possa nos ajudar a compreender esse Deus que é fiel à sua missão, mas um Deus que quer também que nós sejamos os seus parceiros e nós possamos viver a justiça tal quanto Ele nos ensina. Pois bem, vamos à segunda leitura, a leitura do Apocalipse de São João, o capítulo 11, dos versículos 19 até o capítulo 12, no versículo 13, e que diz: abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu. Um grande dragão, cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a cabeça 7 coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho, homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher partiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza de nosso Deus e o poder de seu Cristo. Palavra do Senhor. Querido e querida, esse texto então do Apocalipse, onde aparece essa mulher, esse grande sinal, que muitos dos comentaristas da Bíblia, muitos dos estudiosos das Sagradas Escrituras, vê nessa mulher tanto o povo de Deus, aquele povo que gestou as promessas de um Salvador, de um Messias, vê nessa mulher também a imagem da igreja. Essa igreja, então, que traz, que está grávida da presença do nosso Deus encarnado, que está grávida da ação do Espírito Santo. Mas vê também nessa mulher Maria, aquela que, trazendo no seu seio o próprio Deus encarnado, enfrenta já a fúria de Herodes e assim ela que passa também a enfrentar as forças do mal. Seja povo de Israel, seja a igreja no Novo Testamento, Maria, o que temos como mensagem então nesse texto
é que a força do mal, ainda que pareça tão amedrontador como um dragão cor de fogo, um dragão todo cheio de poder, ele tem 7 cabeças. 7 é o número da totalidade. Cabeça, então, é a inteligência, todo esse poder arquitetônico do mal para destruir. Portanto, esse dragão tem a totalidade, representa a totalidade da maldade. Mas o poder dele é um poder parcial. Ele tem 10 chifres. O número 10 na Bíblia é um número que indica imperfeição. O chifre é sinal de poder. Portanto, esse mal, esse dragão que tem 7 cabeças, que tem a totalidade do mal, tem um poder imperfeito, parcial. Ele, até que ataca, ele quer destruir, vai para junto da mulher, mas não consegue devorar a mulher e nem o seu filho. Ele ataca as estrelas do céu, com a sua cauda derruba 1/3, para dizer 1/3, uma pequena parcela. Portanto, ele não consegue derrubar, destruir todas as estrelas do céu, sinal da esperança, mas ele derruba apenas 1/3, uma quantia pequena, portanto, sem conseguir destruir todo. Ele vomita contra a mulher um rio de água, mas a terra socorre a mulher engolindo essa água. É a natureza, é todo essa harmonia do universo que é obra de Deus e que está aí para fazer com que o projeto de Deus se cumpra. Assim, a mulher é levada ao deserto, o lugar, então, aonde gestou todo o projeto de Deus. É o povo de Deus que passou pelo deserto, é Elias, o grande profeta de Deus, que, tendo sido perseguido pelo rei Acabe, pela rainha Jezabel, ele vai para o deserto, e é no deserto, tanto o povo de Deus, quanto Elias, quanto Jesus, que vence as tentações. É lá que tomam a decisão pelo projeto de Deus. Portanto, essa mulher, seja o povo de Israel, seja a igreja nascente, seja Maria, esse então que toma uma decisão por Deus, para Deus. Decisão essa que nós somos chamados a tomar a cada dia. Enquanto estamos no deserto do mundo, nós estamos aqui para cada dia nos converter, isto é, voltar-nos para Deus. É em Deus que temos seguro a nossa vida. É Deus quem garante para nós a vitória sobre todo tipo de mal. Os grandes dragões que estão aí querendo nos devorar, eles não conseguem, porque trazemos a presença de Deus. Estamos grávidos desse Deus, e é esse Deus que quer caminhar conosco, é esse Deus que quer nos fazer vitoriosos, um dia vivendo face a face com Ele na casa do Pai. Portanto, nos animemos, irmãos e irmãs, para esse caminhar. Assim, querido e querida, é que nós vamos celebrar então nesse final de semana. Celebrar a ascensão de Maria. Maria que é elevada ao céu de corpo e alma. Esse é um dogma da nossa fé. O Papa Pio XII proclamou esse dogma da assunção de Maria, Maria sendo elevada ao céu em 1950. Isso é uma definição, de fato, de que a Igreja acredita e confia. Por que que a Igreja definiu esse dogma? Por que que a Igreja confia que Maria está de corpo e alma já na casa do Pai?
Maria, essa então, que foi templo, que foi morada do próprio Deus. Maria que foi preservada do pecado. Quando o anjo a saúda, ele vai dizer: bem-aventurada Maria, cheia de graça, Maria. Portanto, Maria, sendo ela preservada de todo o pecado, está ela então preservada também da morte. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Maria, então, por ser ela imaculada, por ser ela, então, aquela que esteve cheia da graça, preservada do pecado, também não tem uma razão para a sua morte, mas sim a sua elevação até Deus. E é esse Deus que revela a nós o seu mistério, esse Deus que nos faz compreender a sua vida, que nos dá, então, o seu segredo através do Espírito Santo, esse Espírito que revela à Igreja, povo de Deus, que busca caminhar, compreender, servir a esse Deus. Pois bem, ainda nesse final de semana, nós celebramos aqui o encerramento da Semana Nacional da Família. Essa semana que foi intensa em todas as paróquias, com atividades. Quando todas as comunidades pararam, então, para refletir mais profundamente o sentido da família. As comunidades que pararam, então, diante das famílias para reconhecer que esse é um valor capital. Reconhecer que a família é o grande tesouro que Deus confia a cada um de nós. Tivemos, então, o tema dessa semana, família e misericórdia, dom e missão. Queridos e queridas, a vida familiar é um tesouro, sim, mas pode também ser um fardo muito pesado. Depende da forma com que a gente encara essa vida familiar. Podemos torná-la, então, uma grande dádiva, um grande oásis, aonde a gente restaura sempre as nossas forças, aonde dessedentamos a nossa sede de comunhão, a nossa sede de amor, ou se a gente toma aquela atitude do egoísmo, ou se alguém na família toma aquela atitude do egoísmo, de um voltar somente para si, de um pensar somente no seu bem-estar, pode tornar-se um fardo para o restante da família, um fardo muito pesado. Somos chamados, então, a rever as nossas relações familiares. Como é que eu tenho me portado aí na minha casa? Olhe para Maria, olhe para Isabel, vejam essas mulheres, então, voltadas para Deus e dispostas a seguir o seu projeto. Hoje também, ou seja, no final de semana próximo, nós vamos celebrar também a vida dos religiosos e das religiosas. Se você tem aí na sua paróquia um religioso, se você encontra com um religioso, se você conhece algum religioso e tem como comunicar com ele, transmita um abraço. Faz bem você dizer para ele que está rezando pela sua vocação, pela sua perseverança, ajudando a entender o quão é feliz aquele que serve o Senhor, os pés que evangeliza. Os nossos religiosos estão de fato aí para isso. Assim, querido e querida, eu desejo a você uma ótima celebração, que você possa participar da Eucaristia com consciência. Não deixe por nada de ir ao encontro do nosso Deus que está presente na Eucaristia. Que você possa celebrar bem, rezar pela sua família, pelas outras famílias, rezar pelos religiosos. Nós agradecemos a todos vocês que nos acompanharam. Agradecemos de forma especial ao Supermercado Tomé, que nos patrocina. Deus vos abençoe. Que vocês, então, possam passar lá também no Tomé, conferir as ofertas,
fazer a sua compra. E que Deus derrame todas as graças e bênçãos sobre todos vós. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. TVC Canal